Estamos começando mais um Burke Café. Hoje é de fato um dia mais do que especial. Temos, portanto, uma pessoa mais do que especial aqui comigo. Quero apresentá-la, ela que é historiadora, professora do Burke Instituto Conservador e deputada estadual por Santa Catarina. Ana Carolina Campagnolo, bem-vinda ao Burke Café. Ô Wagner, é uma honra estar aqui com vocês de novo. Tenho certeza que você lembra, o pessoal também, que o primeiro curso, o primeiro módulo do Burke, eu estava aqui junto com o professor Aramis e os demais colegas participando, dando o primeiro chute, né, o pontapé inicial nesse instituto maravilhoso que só faz crescer, que agora está com esse estúdio super bonito, e é uma honra inenarrável estar aqui com você. Que bom, que privilégio. Bom, Ana, você de fato tem sido reconhecida como uma referência antifeminista no Brasil, mas alguns talvez que estão nos ouvindo aí pela primeira vez, te ouvindo talvez pela primeira vez, não conhecem aí sua trajetória. Então, fala um pouquinho, quando você começou aí seus estudos antifeministas, conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, sou professora já desde 2009, sou graduada, me formei em 2011 em História, lá em Chapecó, interior de Santa Catarina. Sou pós-graduada em literatura portuguesa, lecionei por muito tempo e foi nesse ambiente de ser professora e ser acadêmica que eu me deparei com uma imensa quantidade de ideologias nefastas, nocivas, principalmente para nós que somos cristãos. E como cristã, me deparando com esquerdismo, marxismo heterodoxo, trotskismo, todo tipo de ideologia que você possa pensar, o progressismo em si e o feminismo, eu comecei a perceber a necessidade de apresentar um contraponto, né? Até mesmo para que eu pudesse defender os meus pontos de vista. Quando eu comecei a passar por esse processo, entre 2011 e 2013, de querer estudar o movimento feminista, foi por isso, porque eu percebia, de uma forma até intuitiva, que esse movimento era nocivo e incompatível com o cristianismo e não sabia exatamente como justificar essa sensação de incompatibilidade que eu tinha. Levei bastante tempo estudando esse assunto para chegar até aqui e conseguir finalmente publicar esse livro, Feminismo, Perversão e Subversão. Aliás, esse desejo de publicar o livro surgiu exatamente da minha experiência, porque eu queria estudar o movimento feminista do começo ao fim, eu sou muito sistemática para estudar. Eu gostaria de ter acesso, por exemplo, à lista de autoras fundamentais do movimento, a uma ordem cronológica dos pensamentos, a história das ideias feministas, e era muito difícil encontrar tudo isso. Então, quando eu comecei a estudar, eu mesma organizei, sistematizei esse conhecimento para facilitar aos outros que viessem depois de mim e quisessem também defender a sua fé, e não somente para cristãos, aqueles que querem conhecer o movimento feminista, saber como ele começou lá no século XVIII, até antes a gente tem algumas referências com Christine de Pizan, por exemplo, no século XV. Enfim, é uma maneira de entregar para as pessoas um resumo, um norte, um mapa de como conhecer o movimento feminista e como contra-argumentar, coisa que quando eu precisei não tive, né? Foi muito difícil. Bacana, bacana. Bom, e falando aí desse livro que você acaba de lançar, inclusive um assunto que já tem causado bastante polêmicas, né? Hoje pela manhã foi sua entrevista no Morning Show, até essa entrevista que saiu ao ar já vai estar muito mais comentada. Inclusive, no início dessa sua obra, você diz, quero convencer o meu leitor de que o feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos, valendo-se para isso de discursos sofistas, pesquisas fajutas e manchetes tendenciosas, geralmente às custas do dinheiro de contribuintes alheios ou contrários a tais objetivos. Ou seja, você promete aí, como você faz inclusive no curso que você leciona no Burke, destruir algumas falácias aí do movimento feminista. Dentre essas mentiras, Ana, quais são assim as maiores delas? Foi legal você ter mencionado o curso. Nós temos um curso aqui no Burke com 5 aulas sobre o movimento feminista, e esse curso, ele, na verdade, foi o verdadeiro motivo de eu escrever essa obra. Antes de eu passar aqui pelo Burke, eu não tinha ideia de como eu viria estruturar os capítulos e escrever sobre esse assunto. Então, eu costumo dizer que esse livro não existiria sem o Burke Instituto. Então, muito feliz de estar aqui para falar sobre isso. Já vesti a camisa aqui, literalmente, né? Literalmente. E de todas as formas possíveis, sou parceira desse projeto. E sim, o feminismo ele se sustenta na base de várias falácias. Todo movimento político, partido político, ideologia, qualquer grupo ideológico ou político, ele precisa convencer a massa, convencer a população da sua necessidade, da importância da sua própria existência, né? Então, por exemplo,
O movimento socialista ele se fundamenta na justiça social para alegar que ele é fundamental e assim tenta cooptar o apreço e o engajamento dos mais pobres, por exemplo. O movimento feminista também precisa conquistar a sua parcela da população, que são principalmente as mulheres. E para isso eles usam alguns jargões, alguns chavões que são falaciosos. Como eu disse na citação que você leu, o movimento feminista costuma usar de recursos retóricos, de mentiras mesmo, e de distorções, né, de manchetes, de pesquisas, de fenômenos históricos. Por exemplo, o movimento feminista diz que todas nós mulheres precisamos e devemos muito ao feminismo, porque foi ele que conquistou o direito ao voto, o direito a trabalhar. O movimento feminista também diz, por exemplo, que mulheres e homens só são tão diferentes, têm tendências e ocupam lugares sociais diferentes por uma questão de educação e que basta educar as mulheres para que elas se tornem como os homens, para que isso aconteça, também é uma falácia. Também falam muito sobre sexualidade e prometem falsamente às mulheres de que se elas viverem uma vida sexualmente libertina serão mais felizes, né? O que eu costumo falar de falsa promessa da libertinagem. Então são muitos aspectos, né? Eu costumo dar uma palestra e ainda nós faremos isso em São Paulo, já fizemos no Brasil todo, no Nordeste, Santa Catarina, para abordar as principais 10 mentiras do movimento. Algumas são essas que eu contei para você aqui agora e existem inúmeras outras. E todas elas estão no meu livro expostas de uma forma um pouco mais séria, né? Embora quando a gente está falando com as pessoas, né, fazendo uma palestra, a gente tem que diluir o conteúdo, né? Até colocar um pouco de humor, algumas frases de impacto, mas esse não é um livro propagandista, é um livro de análise histórica, sociológica, que não tem esse apelo propagandístico. E vai falar sobre todas essas falácias que a gente acaba conversando nas palestras, nas entrevistas, de uma forma bem séria e bem sistemática. E algumas delas são bem recorrentes, como essa do voto, do direito ao trabalho, etc. Que legal. Bom, é claro que não dá para a gente aprofundar em cada um desses temas, né, que você mencionou aqui. Para isso, nós temos essa excelente obra que nós fazemos questão de indicar e vamos fazer o lançamento, estamos fazendo o lançamento aqui no Banco Instituto Conservador, mas só para a gente pegar um ponto aqui, que comumente é mencionado, principalmente nas redes sociais, Ana, entre as vitórias femininas atribuídas às sufragistas, estão aí o direito ao voto, né? Como que a gente desconstruiria, ou melhor do que isso, traria a verdade sobre esse tema das sufragistas e o direito ao voto? Como deputada que sou, eu costumo ouvir muito esse enfrentamento, né? As feministas nas redes sociais, até mesmo nos eventos onde eu estou, costumam gritar palavras de ordem ou comentar que eu nem estaria no cargo de deputada e eu não teria estudado, não teria lugar de fala, não teria direito a emprego, não teria nada e que eu devo praticamente tudo que tenho, inclusive o meu cargo político ao movimento feminista. Sempre que eu falo sobre isso, eu costumo lembrar de inúmeras mulheres que foram estadistas e que desempenharam protagonismo político de liderança diante de seus países, nações e tribos e que não conheciam, até porque o feminismo nem existia. E mesmo mulheres que depois da existência do movimento feminista o renegaram. Então a gente tem, por exemplo, Débora, que foi juíza do povo judeu, né, das tribos hebraicas, e ela desconhecia completamente qualquer coisa relacionada ao movimento feminista. Moisés, por exemplo, distribuiu terras a 3 herdeiras órfãos, né, que, se nós formos falar sobre o direito de propriedade, ele foi inovador, ele foi o precursor, né, de uma justiça de distribuição de herança. A gente pode falar também da Rainha Elizabeth, da Rainha Vitória, e a Rainha Vitória ela foi tão importante que chegou a dar origem a uma nova era, né, a Era Vitoriana. Além disso, você tem estadistas famosas como Margaret Thatcher, que alcançou o poder através do voto como primeira-ministra da Inglaterra, a primeira mulher a se tornar primeira-ministra, depois do advento do movimento feminista, e ela mesma renegava o movimento. Ela costumava dizer que não ficava impressionada pelo fato de as feministas a odiarem, porque ela também odiava as feministas. E costumava falar que o feminismo era um movimento de puro veneno. Então, as feministas hoje, elas usam muito essa falácia, esse argumento de que nós devemos tudo às feministas. O direito de estudar, por exemplo, como se não tivessem existido santas como Santa Catarina de Sena, como se não tivesse existido Hildegarda, que escreveu Tratados e Mais Tratados, que era médica naturalista. Então, o direito de estudar, nós não devemos a elas. O direito ao voto também não, é uma ilusão. E em torno do voto existem inúmeras ilusões, né, em torno do sufrágio universal. Uma dessas ilusões é de que foi uma conquista, né, como se as mulheres tivessem lutado até a morte, batalhado arduamente pela conquista do direito de voto.
Na verdade, o que aconteceu foi que os homens, vamos começar por um dos países precursores como república, que é os Estados Unidos da América, né? Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando eles ainda eram uma colônia da Inglaterra, para conquistar o direito ao voto, os norte-americanos, os ingleses que queriam fazer do território norte-americano sua nação, sua pátria, eles tiveram que enfrentar uma guerra contra o rei George da Inglaterra de cerca de 10 anos. Nesse conflito, morreu uma parte significativa da população norte-americana. Quase todo norte-americano tinha um filho, um pai, um primo, um cunhado, parentes que morreram nessa guerra. Existe um filme muito bom para saber sobre o drama dessa época, que é O Patriota, do Mel Gibson, um filme maravilhoso. Esse filme retrata todo o sofrimento, que foi igrejas queimadas, né, civis mortos. Foi uma grande tragédia para que os homens conseguissem, isso sim é conquistar, lutar até a morte e roubar para si o direito ao voto, né, e fazer valer o direito ao voto. Foi assim que os homens norte-americanos conseguiram o direito de votar e, junto com o direito de votar, o dever e a responsabilidade de morrer pela pátria. É importante falar sobre isso. Quando você é cidadão, você tem direitos, mas também tem deveres. O voto é um compromisso que você faz com o presidente da República, com o primeiro-ministro, com os partidos, com o seu país. Você está fazendo um compromisso de dar a sua vida pelo país. E os homens entendiam isso, e até as mulheres. Então, quando a gente fala sobre o direito ao voto, é importante lembrar isso. Quando começou a se cogitar a hipótese de que as mulheres votassem, muitas mulheres, a grande maioria, ficou inclusive assustada com a hipótese. Existia na Inglaterra, por exemplo, um partido político de mulheres que tinha cerca de 42 mil mulheres afiliadas contra o voto. Era um partido político contra o voto. Este é apenas um, existiam inúmeros na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, muitas mulheres temiam que, se fosse feita justiça, né, elas teriam que votar, mas também teriam que servir o exército. Muitas foram contra. Uma pequena minoria de mulheres defendia esse direito ao voto realmente. A gente pode falar, por exemplo, sobre Elizabeth Stanton, Susan Anthony, e elas inclusive fizeram um evento lá em 1848, a gente fala sobre isso nas aulas do curso, e nesse primeiro encontro de mulheres em 1848 em Seneca Falls, as mulheres também votaram, e elas votaram contra o direito ao voto. Elas não queriam votar. Depois de muito tempo, os políticos conservadores dos Estados Unidos, né, como teve um parlamentar conservador do Partido Republicano, apresentou emendas para que as mulheres pudessem votar. E, finalmente, os homens parlamentares concederam às mulheres o direito ao voto. Eles deram de presente, porque nenhuma mulher teve que enfrentar os homens para lutar pelo direito ao voto, não teve que brigar. Foi uma passeata simbólica. Inclusive, a Simone de Beauvoir, que é uma das feministas mais famosas de segunda onda, que escreveu O Segundo Sexo, ela chega a admitir em seu livro que as mulheres não receberam nada pela sua agitação simbólica e que tudo que as mulheres faziam não passava de agitação simbólica, uma passeata, uma manifestação, são agitações simbólicas. E a Simone de Beauvoir continua. Ela diz ainda que o que as mulheres conquistaram ou conseguiram foi tudo concessão masculina. E por isso as mulheres têm tanta resistência em ficar inimigas dos homens. Elas não querem, né, porque elas percebem, e quase intuitivamente, uma série de vantagens que as mulheres desfrutam, por exemplo, ao estarem casadas, ao contarem com a solidariedade e o amor dos homens, e até mesmo com o apoio político, como foi nesse caso do voto. Celina Guimarães, por exemplo, foi a primeira mulher a conquistar um título de eleitor na América Latina. Nessa época já existia aqui no Brasil, ela é uma brasileira, e nessa época já existiam alguns movimentos pelo voto, né? E é interessante perceber isso. Não é porque algumas pessoas fazem uma passeata, um movimento a favor de alguma coisa, que isso vai fazer com que isso aconteça. Não vai, né? Não determina a política tão facilmente. E havia, sim, alguns grupos, inclusive liderados por Berta Lutz, entre outros, grupos sufragistas brasileiros. Mas a Celina Guimarães, ela conquistou o título de eleitor simplesmente porque o marido dela foi até um cartório e retirou o título e trouxe para casa. Quando essa notícia se espalhou de que uma mulher tinha retirado o primeiro título de eleitor do Brasil, o movimento feminista começou a procurar a Celina, ou seja, nem a conheciam. Ia perguntar se isso aí, se você conseguiu um título, você faz parte da luta das mulheres, você é feminista, você está no grupo. E não, a Celina não era uma militante, e ela deu entrevistas para vários jornais, vários portais, e disse muito claramente: tudo que eu consegui foi exclusivamente por causa do meu marido, eu agradeço e devo exclusivamente a ele, né? Então ela disse que foi ele quem tirou o título, foi ele e ela não teve participação ativa nisso, e nem mesmo o movimento sufragista da época. Então é uma falácia dizer que nós devemos o direito ao voto às feministas, né? Nós devemos aos homens
que aqui no caso do Brasil não tão acentuadamente, mas, por exemplo, os norte-americanos, que são reflexo da luta democrática e republicana no mundo todo, nós devemos a eles que deram a vida para conquistar o direito ao voto e depois concederam, estenderam às mulheres. Aqui no Brasil, quem decretou, né, quem escreveu que as mulheres poderiam votar foi o Getúlio Vargas. E geralmente aqueles esquerdistas que atacam a nós, conservadores e cristãos, costumam nos chamar de fascistas, né, de inimigos das mulheres. Exato. E Getúlio Vargas foi dos presidentes brasileiros, também foi um ditador, foi o mais fascista, né, o que mais simpatizava com a ideologia fascista. Então veja, a história foi muito mal contada, ela foi deturpada para chegar até nós, mulheres, como se todas nós, só porque nascemos do sexo feminino, tivéssemos uma dívida com um determinado movimento social, que é absurdo, né? Seria como dizer que negros, homossexuais, brancos, mulheres e homens têm que escolher determinado partido só pela sua condição de nascimento. É interessante, Ana, que você fez algumas citações aqui de Simone de Beauvoir, da própria Celina, né? O caso da Celina, mas pode ter certeza que tais citações e casos não vão ser encontrados na boca de feministas. Não, muito difícil. Olha só, Ana, no seu livro você também fala sobre a influência do feminismo na revolução sexual. Do que se trata, então, essa revolução e quais suas consequências? Bom, eu acho até que eu fui muito mais dura do que você está sendo. Eu nem acho que o movimento influenciou a revolução sexual ou vice-versa. Eu acho que o movimento feminista é a própria revolução sexual. E a sua razão de existir é esta. Quem disse isso, na verdade, foi Kate Millett. Foi quando eu li o livro de Kate Millett, que se chama Política Sexual, que há muitos anos atrás eu percebi a necessidade de falar sobre isso. Então, não sou eu que estou inventando. O movimento feminista, ele usa como propaganda uma suposta luta pelo reconhecimento de direitos civis das mulheres, que é essas falácias que nós já mencionamos. Mas a Kate Millett, até mesmo pelo nome do livro dela, Política Sexual, ela esclarece, e ela é uma das mães do feminismo, ela esclarece que o objetivo do movimento é fazer uma revolução de sexo mesmo, tanto na identidade sexual das pessoas quanto no comportamento sexual. E para isso o movimento feminista contou com inúmeros pesquisadores tão subversivos quanto as próprias feministas. O caso do psicólogo Dr. John Money, o caso do sexólogo Alfred Kinsey, temos Margaret Sanger também na questão do aborto. São inúmeros nomes feministas, progressistas, revolucionários ligados a essa reforma. O que seria essa reforma sexual? Primeiro, destruir a identidade sexual masculina e feminina. Por isso, no livro eu coloquei o nome, né? Perversão e subversão. Você perverte a mulher para que ela se torne uma mulher pervertida e depois você subverte a sua identidade. São duas fases do mesmo movimento. E não é uma invenção minha. Recentemente, a Berenice Bento, uma brasileira, no primeiro seminário de teoria queer e subversão das identidades, olha, tem no nome do evento subversão das identidades, ela dizia lá que o objetivo do movimento feminista não é defender as mulheres, até porque as feministas nem acreditam que existe a mulher como um símbolo eterno, como um símbolo essencial, como a essencialidade de uma feminilidade. Elas não creem nisso. Então, a revolução sexual passa também por esse processo de negar as preferências, as tendências, a identidade feminina. E para isso é preciso primeiro perverter o comportamento sexual da mulher, para que ela comece a copiar o que são considerados os principais defeitos masculinos, como a promiscuidade e a irresponsabilidade para com a família e os filhos, né? É o senso comum, né? Comumente se diz que os homens traem mais, que os homens só pensam em sexo, etc. E o movimento com ideias como a Marcha das Vadias, as agendas e os programas voltados à aprovação do aborto, demonstra que caminha para o mesmo sentido, né? O desprezo dos filhos, os filhos são uma responsabilidade, consequência direta do sexo natural, que é o sexo que concebe as crianças, e também a promiscuidade, que é fazer sexo descontroladamente. Isso é fundamental para desestruturar uma sociedade como a nossa, que é baseada nos princípios morais de uma cultura, de uma formação judaico-cristã. Então, o movimento feminista, ele não ajuda a revolução sexual, ele é a própria revolução sexual. E sobre isso ainda eu queria indicar para aqueles que nos assistem um livro muito bom do Pichirem Sorokan, que se chama A Revolução Sexual Americana. E lá ele analisa os dados, como cresceu o número de divorciados, de pessoas que
não optam pelo casamento, mas preferem morar juntas. A promiscuidade cresceu em níveis absurdos e isso não necessariamente trouxe felicidade às pessoas, ou seja, a promessa da promiscuidade e da libertinagem sexual é uma promessa falsa. As pessoas não se encontram mais felizes e mais completas apenas porque seguem essa cartilha de revolução. Ok. Ana, como dito aí anteriormente, logo na abertura dessa entrevista, você disse que sofreu perseguições na academia por ser cristã, por ser conservadora, por ser feminista. E a gente sabe, de fato, que algumas universidades elas não formam aí alunos pensantes, mas militantes mesmo. A pergunta é, qual é a sua dica para aqueles alunos conservadores, cristãos, que estão, de certa forma, sendo perseguidos aí na academia por sua posição religiosa ou ideológica? A primeira dica é que tenha coragem, mas a coragem ela é também, de uma certa forma, um dom, uma virtude, quem concede é Deus. Da mesma forma, a sabedoria. Então, primeiro, peça muita ajuda a Deus e não tenha nenhum tipo de vergonha ou constrangimento em admitir que sem fé e sem a ajuda de Deus não se vai a lugar nenhum. Segundo, é fundamental que você estude mais do que os seus colegas e do que os seus professores, tá? Então, para você entrar nesse combate, como qualquer guerra, você tem que se preparar. Então, você tem que aprender a falar português, aprender a escrever, aprender a ler, aprender a estudar sistematicamente, praticamente se tornar um guerreiro autodidata, porque na universidade você só vai aprender coisas que vão contra a sua fé, porque infelizmente nós estamos num processo de hegemonia cultural da esquerda e nós temos que, para vencer isso, ocupar esses espaços. Então a gente tem que, de uma certa forma, superar os nossos adversários. E isso se faz estudando muito. Então, se você quer falar sobre economia, quer combater as ideias de economia planificada, de socialismo, você tem que estudar economia, você tem que ler os autores. Se você quer falar sobre feminismo, você tem que ler os autores feministas, que nem as próprias feministas leem, e muito mais do que elas. Você tem que superá-los. A única forma de vencê-los é essa. Então, o meu conselho é que mantenha a fé, que busque a Deus, peça a ajuda de Deus e que se esforce também, né? O Deus não ajuda as pessoas que não se esforçam. Então, é uma via de mão dupla. Bom, Ana, criou-se aí a pecha de que só mulheres podem falar aí de aborto, de feminismo, agressão a mulheres, enfim, acaba criando aí um limitador ao debate sensato, né, em busca da verdade. Como foi a recepção dada a você, sendo mulher, para falar desses temas aí no meio acadêmico, o que você vem enfrentando aí? Quais são os argumentos agora? Isso é mais uma das grandes, eu gostei muito dessa pergunta, das grandes hipocrisias do movimento feminista. E mostra quantos privilégios as mulheres desfrutam. Por exemplo, hoje você tem academias só de mulheres, espaços só de mulheres, inúmeros locais onde só mulheres podem entrar, é praticamente impossível encontrar. Isso acontecendo com os homens, um grupo onde só os homens podem entrar. Existe até o caso da maçonaria, né? Mas maçonaria, se a gente for comparar com uma irmandade, é um outro conceito, não é um órgão social, né? Não é sociedade civil organizada. Então, as feministas, elas querem, na verdade, uma supremacia, né? Uma lista de privilégios dos quais os homens não desfrutam. Seria absurdo falar sobre, homens não podem falar sobre aborto porque são mulheres. Bom, sem o homem não há a criança a ser abortada. O homem é partícipe da reprodução sexual. É como dizer que quem não teve câncer não pode tratar né? Os médicos estão perdidos. Isso é uma tremenda falácia, é uma forma de colocar para fora do debate metade da população. É um preconceito mesmo, uma hipocrisia gigantesca. E eu, como mulher, desfruto mais uma vez de uma condição privilegiada, porque comigo não cola esse argumento, elas não podem me impedir de falar. E eu até costumo, elas tentam, né? Elas tentam boicotar meus eventos, impedir que eu vá, fazem um estardalhaço na mídia quando eu agendo qualquer coisa. Foi assim, por exemplo, lá em Teresina, tentaram até começar uma campanha de boicote às empresas que patrocinaram as minhas palestras, o que é muito engraçado, já que o movimento feminista disse que lutou para que as mulheres pudessem estudar, trabalhar e entrar para a política, e eu sou professora, escritora e deputada, e elas ficam me sabotando. Então isso é mais uma amostra de que esse movimento, o movimento feminista, ele não representa as mulheres. Evidencia a hipocrisia. Exato. Que é gigante, né? Ele não representa todas as mulheres, uma pequena fatia, e não deveria rogar para si o monopólio dos interesses femininos, o que é absurdo. Os homens têm interesses diferentes entre si, cada homem tem suas ideologias e seus interesses, e as mulheres também devem ser respeitadas nesse quesito. Bom, a gente mencionou aí o aborto. De onde vem a tara dessas feministas pelo tema do aborto? Tem bastante a ver com a revolução sexual
e também tem muito a ver com o marxismo, né? Com a ideia de colocar a mulher a serviço do Estado, produzindo para o Estado. Uma das primeiras feministas mais famosas foi a Margaret Sanger. Quando ela começou as campanhas abortistas e de contracepção, ela pretendia exterminar a população pobre e negra dos Estados Unidos. O livro dela, O Eixo da Civilização, é um livro horrendo, assim. Se você lê, você percebe o desprezo que ela tinha pelos deficientes físicos, pelos mentalmente incapazes. Engajada aí na eugenia. Exato, usou a palavra correta. Ela inclusive, tinha relações estreitas com a Liga Eugenista dos Estados Unidos, né? E até ligas eugenistas internacionais. Então, o feminismo começa com essa ideia de acabar com a população pobre, com a população negra. Margaret Sanger, inclusive, acreditava que se você fizesse isso, esterilizasse mulheres pobres e negras, a violência ia terminar, ia acabar, etc, etc. E qual a importância de destruir na mulher o apreço pela maternidade? O que naturalmente leva as mulheres a buscarem um parceiro, um marido confiável, economicamente estável, responsável, é a possibilidade de formar uma família. Então, a família, ela se sustenta na possibilidade de procriar, né, de ter filhos. Família é um pai, uma mãe e as crianças. Então, quando você mata dentro da mulher a ideia de ter filhos, você consegue cooptá-la para o movimento e ela vai passar a ter outros interesses, como, por exemplo, trabalhar para o Estado. E isso é muito interessante, porque fazer uma campanha pró-aborto não era suficiente, porque as mulheres, e a Margaret Sanger sofreu muito por isso, ela era denunciada, inclusive, por outras mulheres nas suas clínicas abortistas. As mulheres não querem matar seus bebês. Quando surgiu a ideia do aborto, elas rechaçaram, elas não queriam matar os seus bebês. Existe um pequeno grupo de mulheres feministas completamente malucas que acharam que isso seria uma excelente ideia, matar crianças. Mas a maior parte das mulheres não. Então, não basta ao movimento feminista abrir clínicas de aborto ou oportunizar remédios abortivos, né? Eles precisam entrar na cabeça das mulheres também. Aí começam a surgir livros como O Mito do Amor Materno, de Elizabeth Badinter, entre outros. O livro da Beth Friedan, que diz que a mulher que é mãe e dona de casa tem uma vida horrível, que é uma escrava, que é um tédio. Então começa uma campanha contra toda a feminilidade, que é a tendência de cuidar das crianças, de gostar, né? A tendência de cuidar da casa. Hoje já não existe mais essa tendência depois de tanta transformação em engenharia social. A gente vê que se você conversa com as mulheres, elas tentam negar como se fosse algo inferior ou menos nobre cuidar da casa. Mesmo assim, existe um artigo muito bom publicado nos Estados Unidos que se chama Revolução do Abandono. Me parece que foi o editor da Forbes, o autor desse artigo, mas ele fala sobre um fenômeno comum nos Estados Unidos, que são mulheres que galgam altos cargos na carreira, na sua vida profissional, e de repente abandonam tudo, a revolução do abandono, porque têm filhos ou porque desistem mesmo da carreira para cuidar do esposo e dos filhos. Então, persiste ainda, apesar de todo o discurso, no coração de uma boa parte das mulheres, uma essência feminina. E o aborto, ele é fundamental para acabar com essa essência. Além de, quando você mata o seu filho, você mata uma das suas características mais essenciais, é o privilégio de ser mãe, você começa a negar também toda a sua identidade feminina. Ótimo. Olha só, que esclarecimento. Olha só, Ana, falamos aqui do aborto e eu queria falar agora também sobre outro tema dentro da pauta feminista, que é a ideologia de gênero. Judith Butler, em seu livro Problemas de Gênero, ela pontua claramente que o feminismo deveria se desapegar aí do exclusivismo da luta pela mulher e abranger a luta aí pelos gêneros, não é isso? Como que essa ideologia de gênero ela se tornou também uma primazia dentro do movimento feminista? Lembra da palavra subversão, né, de que nós falamos recentemente, da Berenice Bento, que foi para aquele evento e falou que mulher não existe. A Judith Butler vai no mesmo caminho, ela nega a essência feminina, diz que tudo é uma construção histórica e social. Outras escritoras, como a Monique Wittig, também falam sobre isso. Inclusive, a Monique deu o primeiro passo ali em direção de transformar a luta do gênero numa luta gramatical. Então, você vê que os universitários hoje, por alguma razão muito bizarra, eles escrevem todos, né? E trocam os artigos a e o por x ou por e. Isso parece apenas uma modinha, uma babaquice, mas é inspirada em mulheres como Monique Wittig. Tem uma proposta mais profunda, né, por trás dessa modinha. A Monique, que é uma grande influenciadora da ideologia de gênero, ela diz que a gramática é opressora e que a gramática é machista por determinar que há macho e fêmea, por usar esses artigos. Então, essa é uma luta que passa por todas as esferas, médica, psicológica, cultural, até linguística. E a ideologia de gênero
é um instrumento, é a ferramenta que o movimento feminista encontrou para subverter as identidades, para transformar essa revolução sexual no seu ápice. O ápice da revolução sexual é confundir tanto os dois sexos, feminino e masculino, ao ponto em que não se saiba mais o que é um homem e o que é uma mulher. E a ideologia de gênero cumpre esse propósito. Elas não gostam que chame de ideologia, então vamos chamar de teoria de gênero, grande coisa, não muda nada. A teoria de gênero cumpre o propósito de colocar na cabeça das pessoas, e graças a Deus muito sem sucesso, né, porque é uma bobagem, a ideia de que se você criar uma menina como um menino, ela vai se habituar e vice-versa, e que as nossas preferências, como a ministra Damares disse, menina veste rosa, menino veste azul, ou seja, que as nossas preferências, as preferências femininas pelo que é social, pelo que envolve comunicação, educação, e as preferências masculinas pelas ciências duras, como engenharia e etc., são características culturais e não natas, né? Então, passa por esse processo. A ideia... Aí as feministas divergem bastante. Algumas dizem que tem que acabar com qualquer tipo de identidade de gênero, né? Algumas já mencionam que existem 46 tipos de gênero, outras que não existe gênero, que cada um faz o que quiser da sua vida. E tem algumas coisas bem bizarras, como a Monique Wittig, que diz que todos nós deveríamos ser lésbicos e lésbicas. Todos deveriam se parecer com mulheres e todos deveriam amar as mulheres, tornando o homem e a masculinidade completamente dispensável. Então a ideologia de gênero é realmente só uma ferramenta, uma estratégia pseudocientífica para impetrar a subversão do gênero, a subversão das identidades. Ana, então hoje há aí uma corrente de pensamento e até de prática na sociedade que é o apoio aos atletas transgêneros, né? Recentemente teve o caso aí do Bernardinho, o time do Bernardinho que perdeu para o time da Tiffany, ele criticou e depois correu para as redes sociais para se desculpar, né? Eu queria saber a sua posição, já que a gente está falando aí dessa questão de ideologia de gênero e agora dentro do esporte a polêmica está em alta, né? Na verdade, eu acho que o único erro do Bernardinho foi ter pedido desculpa. Ele não falou absolutamente nada, além de reconhecer que tinha um homem diante dos seus olhos. O problema da ideologia de gênero e dessas políticas de inclusão relacionadas aos transgêneros é que eles obrigam, cada um pode fazer o que quiser de sua vida, tudo bem, não tem problema, mas eles querem obrigar os outros, os demais, a que modifiquem a sua percepção da realidade. Tem uma frase do Groucho Marx irônica que diz: você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Então é basicamente isso que um transgênero pergunta para qualquer pessoa quando se coloca na frente dela. Você vai acreditar em mim, que estou dizendo que sou mulher, ou nos seus olhos, que estão denunciando intuitivamente até, em alguns casos, que eu não sou uma mulher. Então, assim, o direito do transexual, do homossexual, o direito de qualquer um de ser tratado pelo nome que quiser, ou da forma que quiser, esse direito até existe, mas existe também um negócio chamado hierarquia de direitos. E o nosso direito de dizer o que estamos vendo, de reconhecer a realidade e de nos expressarmos é superior a qualquer tipo de sentimento, o direito de sentir, né, de um homossexual ou de um transexual. O que acontece nesse caso é uma tremenda inversão. Você imagina, nós não encontramos um homem transgênero, por exemplo, jogando num clube de futebol, né? Muito difícil, não vamos encontrar. Por quê? Porque as mulheres, para os esportes, elas são fisicamente mais frágeis. E não adianta você usar uma exceção, né? Você vai pegar um homem fraco, um dos homens mais fracos do mundo, e comparar com uma das mulheres mais fracas, mais fortes do mundo, é óbvio que você vai ter um pareamento. Mas, no geral, até mesmo nos testes, por exemplo, da Polícia Militar e do Exército, existe diferença de graduação para homem e para mulher. Isso é um reconhecimento fático de um dado biológico. As mulheres são, em média e no geral, mais fracas fisicamente do que os homens. Se você pegar um homem de nascimento que foi submetido a descargas hormonais e tem a genética masculina por anos e anos e colocá-lo para jogar no meio de mulheres, é sim um contrassenso, né? Isso não tem nada a ver com desrespeitar a identidade dele, ele que continue sendo transexual, transgênero, o que ele quiser ser, mas não nos obrigue a fingir que não estamos vendo que é um homem, né? E não obrigue Bernardinho a pedir desculpa por ter dito nada mais óbvio que é um homem, né? É um homem. Ô Tiffany. Ô Tiffany, né? Muito bem. Olha só, assim como a teologia da libertação, a teologia da missão integral tem encontrado guarida nas igrejas, sob a égide aí de uma piedade cristã, nada mais é do socialismo travestido de cristianismo. O feminismo também tem encontrado guarida dentro das igrejas, né, Ana? A minha pergunta é, o que as igrejas cristãs de todas as denominações podem fazer para combater esse avanço do feminismo
dentro das igrejas cristãs. Inclusive as igrejas protestantes, por elas serem tão maleáveis e até tão tolerantes, elas acabam dando brecha a isso sim. Por exemplo, nós já temos pastoras, bispas, etc., coisa que você não consegue imaginar dentro de uma igreja católica, que é um pouco mais engessada, mesmo que tenha a teologia da libertação lá, né? Você não consegue imaginar que você vai ter uma cardeal mulher, uma papa mulher. Impensável isso, ninguém nem discute. Então, o protestantismo ele tem uma maior flexibilidade, uma tendência a falar sobre os direitos civis, falar sobre liberdade econômica, etc, etc. E nós vemos, por exemplo, que a primeira conferência de mulheres, em 1848, lá nos Estados Unidos, aconteceu dentro de uma igreja metodista, né? Então, foi o único lugar, a única instituição que quis abrir as portas para esse tipo de debate. Então, os religiosos sempre foram muito sensíveis ao drama humano de toda a natureza, né? São sensíveis, começam a oferecer alternativas. Inclusive, eu gosto de dizer que a igreja condena uma série de pecados, inúmeros pecados, mas recebe os pecadores, sempre, qualquer tipo, né? Então, por exemplo, a igreja condena a promiscuidade, mas ela tem as casas e os orfanatos para receber os filhos que as mães querem abandonar. A igreja condena o aborto, mas ela recebe e perdoa as mulheres que cometem o aborto e, inclusive, a igreja oferece alternativas para as mulheres que estão nessa situação desesperada. A igreja sempre oferece um outro caminho, né? O que não acontece na ideologia, né? Você vê, dentro dos movimentos ideológicos, você comete uma falha, fala uma frase, ou faz um ato, ou no momento de raiva, como aquele do Bernardinho, verbaliza uma frase qualquer, você é rechaçado pelo movimento inteiro, condenado, né? Então a igreja condena antes e recebe depois. O movimento finge que vai receber você e depois te condena o tempo todo. E o que acontece nas igrejas é que, de uma certa forma, a nossa tendência de querer respeitar, de querer receber, de querer tratar com amor, acaba permitindo ideias nocivas no meio de nós. Uma das primeiras sufragistas começou essa ideia de voto feminino dentro da igreja metodista. Lá em 1848, ela chegou a escrever uma Bíblia feminista. Então veja como tem muito a ver. Quando você abre uma brecha para esse movimento, ele vai criando raízes. Ela começou como uma quaker protestante e acabou escrevendo uma Bíblia feminista e virando ateia e se revoltando contra a igreja. O que eu aconselho aos pastores e à membresia em geral é que busquem estudar esses temas, porque a gente é bombardeado o tempo todo pelo senso comum. Parece que você só tem uma alternativa, que é ser feminista, que as igrejas são machistas, que as igrejas são patriarcais. E a gente fica ouvindo esse tipo de acusação o tempo todo. Nós precisamos nos defender, sim, e também começar a reagir. Porque quem não bate, apanha, né? Claro. Então a gente precisa se preparar. Então formar líderes de jovens, formar a membresia em si, trazendo pessoas para falar sobre esses assuntos que são políticos, né? A política, ela não é o lugar do diabo, ela está tomada pelo diabo, mas é justamente porque os cristãos abandonaram esse espaço. A luz parou de brilhar, as trevas invadiram. A luz tem que voltar a brilhar, né? Exatamente. Olha só, no capítulo 5 do seu livro, você vai falar sobre o ódio do feminismo ao cristianismo. Esse ódio ele é materializado através de pichações aí a igrejas, zombaria contra os símbolos sagrados, enfim, quebra de imagens sacras. Qual que é a origem desse ódio? Por que do feminismo odiar tanto o cristianismo e atacar veementemente, constantemente? Recentemente eu dei uma entrevista onde dizia que o feminismo era uma ameaça à civilização ocidental. Aí foi duramente criticada como se fosse a maior ignorante do planeta. Essa frase, na verdade, é da Camille Paglia, uma feminista que escreveu Personas Sexuales, uma coisa assim. Enfim, ela já percebeu que o eixo da nossa civilização, nossa cultura aqui no Ocidente, ela tem 3 pilares. A filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Para que as feministas escolheram um alvo, e esse alvo é a moral judaico-cristã, que segundo elas é o sustentáculo do patriarcado, do machismo, enfim, da sociedade como ela se organiza hoje em dia. Então, realmente o feminismo odeia o cristianismo. Eu vivi isso na pele, porque uma professora feminista, apenas porque eu era cristã, passou a ter um ódio mortal de mim, tentar me prejudicar de todas as maneiras. E nós vemos isso acontecer mais materializado contra a Igreja Católica, porque nós, protestantes, nós temos poucos ícones, poucos símbolos, né, para que elas possam vilipendiar. Mas elas costumam fazer muito isso com as imagens da Igreja Católica, com as santas, até mesmo com as imagens da Virgem Maria, e costumam invadir muitas vezes o Vaticano, a Santa Sé, catedrais no geral, para vilipendiar, ofender a fé dos católicos.
Isso acontece por uma razão muito simples. A Bíblia é clara em distinguir as funções do homem e da mulher. Diz que o homem deve dar a vida pela esposa, em prol da família, em prol do casamento, em prol da vida dela. E a mulher deve somente respeitar esse marido que está disposto a dar. E a Bíblia coloca ali, cada um tem a sua função. O pai é pai, a mãe é mãe, os filhos são os filhos, até que cresçam, abandonem seus pais, formem uma nova família. Então a família é a célula máter da sociedade cristã. E eu acho até chato ter que falar família tradicional, família cristã. Família é cristã, não tem outro tipo de é família, né? Casamento cristão. É casamento, se é casamento é cristão. Então, são conceitos que nós construímos milenarmente, que são sustentáculos da sociedade que conhecemos hoje. Papai, mamãe, filhos, uma moral de respeito, de monogamia, de cuidado mútuo, de submissão mútua. Esses valores são ofensivos às feministas, porque para elas a ideia de uma mulher servindo ao marido e aos filhos é escravidão. Para elas, a mulher livre é aquela que serve ao Estado, à ideologia, ao partido político, ao patrão, a qualquer outra coisa que não seja seu próprio esposo que a ama ou filhos. Muito bem. Por fim, qual que é o recado que você gostaria de deixar para aquelas mulheres que não concordam com a pauta feminista, não se sentem defendidas por elas, pelo contrário, veem que tem muita coisa errada? Qual conselho que você daria para essas mulheres que se sentem atacadas, mas faltam ferramentas de repente? Se você é cristã, eu gostaria que você lembrasse dos textos bíblicos. Eu acho que foi o apóstolo Paulo que disse que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que não nos deixemos seduzir por vãs filosofias ou por algemas criadas por homens ou mulheres. Então, eu sugiro a você que é cristã que se apegue na Bíblia, na fé, nos valores cristãos que você recebeu e que sinta a verdadeira liberdade que vem de Cristo. E é uma liberdade muito diferente dessa que o movimento feminista prega. Para esses movimentos progressistas, esquerdistas, feministas no geral, a liberdade é fazer qualquer coisa que você queira, independente das consequências. E para nós que somos cristãos, a liberdade é fazer o certo, é poder fazer o certo, o que é bom, o que é justo, o que é melhor, ou, na pior das hipóteses, como diz São Tomás, o que é menos pior, né? Então, fazer o que é bom e agradável. E há outras mulheres que talvez não sejam cristãs e estejam nos ouvindo, você não é obrigada a aderir a nenhuma ideologia. Se eu dissesse, por exemplo, que você é obrigada a ser monarquista, a ser republicana, a ser progressista, a ser de direita ou de esquerda, você vai ficar revoltada, dizer, não, ninguém pode me obrigar a nada. Eu digo a mesma coisa sobre o feminismo. Você, mulher, não é obrigada e não pode ser obrigada a nada. Não pode ser obrigada a vender a sua alma, a sua ideologia, as suas crenças a qualquer tipo de movimento social ou movimento partidário. Então, seja livre de verdade, não como o movimento feminista diz, e faça o que é certo, o que é moral, o que é justo, o que é bom, e não se deixe prender por nenhum tipo de movimento social ou político partidário. Muito bem. Deputada Ana Caroline Campagnolo, obrigado por esse momento, por essa entrevista, viu? E pelo carinho que você sempre teve aí pelo Burke e por todos os nossos seguidores. O prazer é todo meu, como eu disse, esse livro não existiria sem vocês, é uma honra conhecê-los, é sempre muito bom vir aqui para São José dos Campos. E, como nós estávamos conversando aqui antes, tem muita gente que não sabe dessa sede tão bonita que vocês têm, não é? Verdade, então, pouca gente ainda repete conhece. aí pro pessoal aí de São José dos Campos, onde é que fica? Legal. Nós estamos localizados na rua Antônio Joaquim de Alvarenga, número 255, sala 3, em frente ao Shopping Vale Sul. Acesso bem fácil aqui em São José dos Campos. É muito bonito aqui, pessoal. Além desse estúdio que vocês estão vendo, tem o outro onde o pessoal trabalha e a livraria que você pode comprar livros clássicos e conservadores. Muito bem. Obrigado pela propaganda aí, sempre ajudando. Pessoal, esse foi mais um Burke Café. Obrigado pela sua presença, somos muito gratos por sempre nos acompanhar. Um abraço e até a próxima.